Sabe, a gente tá só em julho, mas eu já li 40 livros esse ano. A minha meta é de ler 150 livros esse ano e eu já tô na metade. Eu só li 10 livros até agora. Problem, bitches? Eu vou começar esse vídeo hoje com uma pergunta bem simples. Quantos livros você lê por ano? E por que você lê tantos livros por ano? Na verdade, até o ano passado, eu tinha estipulado uma meta. Minha meta no passado era ler 50 livros durante o ano. Eu li 47 e eu tava me sentindo, super feliz. Sei lá, a média do brasileiro é ler 4 livros por ano e eu tava lendo 50, sabe? Nossa, eu sou muito foda. Se eu tivesse lido só, sei lá, 30 livros, seria realmente uma coisa ruim. Se tivesse lido 10, seria uma coisa ruim. 5, 1. O importante é quantos livros você lê ou quais livros você lê. É a qualidade da sua leitura ou a quantidade de livros. E eu não tinha parado pra pensar nisso até eu ler este texto no blog Nunca na Galáxia, sobre a questão do não ler também fazer bem. E não é que é verdade? E aí me bateu a pergunta, por que eu leio? Por que eu leio tantos livros por ano? Por que eu leio um livro por dia? Eu leio porque o livro tá muito bom ou eu leio porque eu tenho que baixar a pilha? Eu leio porque eu tô afim de ler aquele livro ou eu leio porque eu já comprei e ele tá ali mesmo? O fato de eu ler 1, ou 10, ou 50, ou 1000 livros por ano não me classifica como uma boa leitora. O que me classifica como uma boa leitora é o fato de eu gostar de ler. A partir do momento que eu começo a ler por compulsão, por hábito, por necessidade de ler logo os 1000 livros que eu tenho pra ler, a leitura deixa de se tornar uma coisa legal para se tornar uma obrigação. E a partir do momento que ler se torna uma obrigação, pra que eu tô lendo? Eu não quero que ler seja que nem ir pro trabalho, sabe? Que você pensa, porra, eu quero acordar cedo na segunda-feira, trabalhar. Queria só jogar tudo pro alto e, sei lá, e surfar no Havaí. Cara, o dia que eu pensar assim da minha leitura, eu me senti muito mal. Ler pra mim sempre foi uma coisa de passar tempo, de, sei lá, de me sentir bem com uma história, de mergulhar numa coisa e ficar feliz, sabe? Uma coisa tão boa quanto ir passear ou quanto fazer outro programa divertido. Eu não gosto desse negócio de, deixar de fazer as coisas porque eu tenho muito livro pra ler, sabe? Deixar de estudar porque eu tenho que ler um livro. Ou deixar de sair porque tem um livro lá que eu tenho que ler, que eu tenho que terminar. Eu não gosto de me impor prazo, nem meta, nem quantidade, porque ler não é um trabalho. Ler não é uma obrigação. Ler é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu faço porque é divertido, que eu faço porque eu gosto. E não porque alguém vai me matar se eu não fizer, porque eu vou me sentir mal se eu não fizer. Acho que é essencial você dar pra sua leitura o ritmo que ela precisa. O que significa que você não vai ler todos os livros na mesma velocidade. Por exemplo, eu tava lendo um dia desses Todo Garoto Tem, da Meg Cabot. Eu comecei às 9 da manhã e terminei às 11 da noite. Mas é porque é uma coisa compulsiva, de cara, eu preciso ler logo, eu preciso terminar porque eu não vou aguentar e dormir sem saber como termina. É o ritmo que o livro pede de mim. Agora eu comecei a ler Herança, que é o último livro do Eragon, e eu sei que nem que eu quisesse muito eu ia conseguir terminar ele num dia. E não é porque ele é gigante, imenso, colossal e um calhamaço gigante, mas é porque o ritmo de leitura é outro. O tipo de livro influencia muito na velocidade com que você lê. E às vezes a gente não se dá esse tempo. A gente não se dá o direito de tá lendo e aí de repente aquilo não tá bom, não tá legal, aí a gente fica uma semana sem ler e de repente volta depois porque tá afim. A gente não se dá o direito de ler devagar, a gente não se dá o direito de interromper uma leitura pra começar outra e depois retomar. E eis que volta a minha pergunta, por que eu estou lendo? Por que eu tô lendo se eu não tenho o direito de interromper o meu próprio fluxo de leitura? Por que eu tô lendo se eu não sou mais dona daquela leitura? Eu tô deixando os livros me escravizarem? Imaginei, sei lá, Planeta dos Macacos, que eram livros. Enfim. Ritmo de leitura. Você precisa se dar ao direito de aproveitar a leitura no ritmo que ela pede. Se eu tentasse ler o Eragon em, sei lá, 2 dias, o máximo que eu ia conseguir era terminar o livro, fechar e não saber o que aconteceu na história, porque eu não tive tempo de processar, eu não tive tempo de ler devagar e ir degustando as palavras, de ir degustando os acontecimentos, de ir aproveitando as coisas que estavam acontecendo ao longo do livro. É muita informação pra eu juntar em muito pouco tempo. Em compensação, se eu tentasse ler Todo Garoto Tem em 10 dias, eu ia morrer do coração, porque é uma história muito simples. É uma história que não tem necessidade de eu prolongar, a menos que eu não tenha tempo pra ler. Aliás, tempo pra ler também é uma coisa muito importante. Tá, eu tenho tempo pra ler, mas
Eu quero ler agora. Eu tenho o final de semana inteiro sem fazer nada. Eu posso passar o final de semana inteiro lendo. Mas e se eu não tiver afim? Vale de alguma coisa eu ficar o final de semana inteiro sentada lendo se aquilo realmente não é o que eu tava afim de fazer? Sei lá, se eu tô afim de ir no Ibirapuera andar de patinete, se eu tiver afim de passar o final de semana em Angra, eu não preciso ler se eu não tô afim de ler. Eu tenho esse direito. A questão toda desse vídeo não é julgar o modo como as pessoas leem, nem julgar o que vocês estão fazendo em relação ao que eu estou fazendo. Eu acho que esse é um questionamento que cada um tem que fazer sobre os seus próprios hábitos, sobre o jeito como encara a coisa toda. Mas na verdade o que eu quero levantar aqui é a bandeira do ler por prazer e não ler por ler. Acho que é muito importante a gente se lembrar de que a gente tá lendo porque tá afim, porque ler é uma coisa legal, porque dá prazer, e não porque é uma obrigação. Então, gente, sem essa história de ficar culpada porque abandonou um livro, sabe? Acho que se a história não tá rendendo, não tem que ficar insistindo. Porque muitas vezes a gente acaba só pegando raiva do livro que tá lendo ao invés de realmente chegar em algum lugar. Sem mais culpa por não estar afim de ler, sem mais culpa porque você tá há um mês sem a mínima vontade de pegar um livro pra ler, sem se sentir culpado porque você leu e não fez uma resenha no blog. A gente não tem que encarar a leitura como algo maçante, como uma coisa que demanda muito da gente. Tem que ser uma coisa espontânea, um negócio de vontade, como qualquer coisa que a gente faz na vida. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês repararam, eu tô com um cenário novo, que na verdade não é meu. Eu tô de férias no Rio de Janeiro e tô gravando aqui. Não sei quando que esse vídeo vai pro ar, mas só pra vocês saberem. Tô com uma campanha nova no blog, que é para um próximo vídeo, que seria uma entrevista comigo, que é o Larissa Responde. Então, se vocês acessarem www.larissaciliane.blogspot.com, vocês vão ver que tem um formulário lá para vocês mandarem as perguntas sobre os temas que vocês quiserem. Pode ser sobre livros que eu li, sobre vida de escritora, sobre técnicas, sobre dicas, o que vocês quiserem. Mandem as perguntas, que assim que eu for acumulando perguntas legais num número suficientemente bom, eu vou fazer um vídeo bem bacana pra vocês verem. Também, através do blog, vocês podem sugerir temas para os próximos vídeos. Vocês podem me acompanhar sempre pelo Twitter, que é o @LarissaCiliane. Podem mandar e-mail com perguntas ou com qualquer coisa que vocês quiserem no larissa@larissaciliane.com.br. É isso, eu acho. Beijinho, beijinho. Tchau.